Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje a gente vai conversar com Felipe Brasil. Ele foi aprovado no concurso da Agência Nacional do Petróleo e ficou em primeiro lugar para o cargo de atividades de regulação de novas atribuições. Então, Felipe, seja muito bem-vindo e parabéns aí por essa conquista. Obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você também se apresentasse, falando um pouquinho de onde você é, se possível sua idade, sua formação. Meu nome é Felipe, tenho 25 anos, moro no Rio de Janeiro. Me formei em contabilidade na UFRJ e tenho pós-graduação em MBA e auditoria tributária. Legal. E como é que você decidiu estudar para concursos, né? Como que surgiu essa vontade? Há quanto tempo vinha se preparando? Essa história é um pouco engraçada. No início eu tive bastante dificuldade na carreira privada. Meu primeiro estágio foi num escritório de auditoria pequeno. Eu fiquei lá só 2 meses, que a empresa faliu, mas eu gostei de auditoria, então já fui querendo continuar nessa área de auditoria. E aí eu consegui um outro estágio, só porque eu estava desempregado e tal, precisava da remuneração, no setor de vendas de um grupo farmacêutico. Não gostava do trabalho, mas eu aceitei que eu queria ficar lá até conseguir um trainee em auditoria. Eu fiquei 1 ano e meio tentando, não consegui. Até que na minha aula da faculdade de auditoria 2, não, auditoria 1, desculpa, auditoria 1, o professor comentou sobre o mercado de trabalho e ele falou dessa carreira pública como auditor. Aí ele citou o auditor fiscal da Receita Federal. Aí ele falou que era só fazer uma prova que passava, que a remuneração era mais de 20 mil. Aí eu, caramba, por que ninguém me falou isso, né? Aí eu fui procurar mais, era só isso mesmo, não tinha nenhuma pegadinha, digamos assim. É lógico que a caminhada seria difícil. Aí eu comecei estudando, porque também queria a área de auditoria, queria a remuneração, obviamente, e queria também me provar, melhorar como profissional a cada, como eu podia. Se desafiar também. Sim. Então, foi a partir disso que você começou a estudar para concursos. Uhum. Mas aí você fez outras provas nessa caminhada, né? Como que foi até chegar aqui, né, com essa aprovação? Você já foi aprovado antes? Sim, eu fiz ao total, deve ter sido entre 13 e 15 provas, eu não lembro ao certo. Mas fez bastante, então. Eu fiz todas, quase todas, né? Tirando a da Receita, eu fiz todas como teste, porque eu já sabia que eu queria Receita, cada vez que eu estudava mais, eu queria Receita. Aí acabou que a minha primeira aprovação no cadastro reserva foi para agente de fiscalização do CRM, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio. Fiquei em 13º lugar. E um pouco depois eu fiz esse da ANP, que consegui o primeiro lugar. Uma ótima colocação, né? Sim, na especialidade de contabilidade. Aí foi muito bom. Aí eu comecei na carreira pública, aí tive que me desligar para fazer o curso de formação da Receita Federal e agora estou esperando a posse. Eu queria que você contasse como que surgiu a vontade de fazer o concurso da Agência Nacional do Petróleo. O que te motivou? Foi o meu primeiro concurso que tinha matéria contabilidade. Aí como eu já estava 1 ano e meio estudando para Receita, eu pensei em fazer como teste, até porque era no Rio mesmo a prova, então não ia precisar viajar, nem nada do tipo. A semana anterior à prova foi bem turbulenta para mim. A prova foi no domingo, dia 9 de outubro. Eu lembro porque dia 2 foi a eleição e foi no dia que eu e minha ex a gente terminou. E aí ela foi para casa da mãe dela com o meu filho, com o nosso filho, desculpa, o nosso filho, e logo esse domingo, dia 2, foi um domingo, e na quarta para quinta minha gata morreu. Tava com ela há 3 anos, a Mulan, e não sei até hoje o que causou, ela tinha FeLV, mas aí eu fui para a prova bem desmotivado, assim, né? Foi uma semana bem difícil para mim, mas eu também estava já focando para Receita, então como era um teste, estava mais aliviado, mas não importa o que eu faça, eu sempre gosto de dar o meu melhor.
Eu penso que eu gosto muito da frase "só se vive uma vez", mas no sentido de tudo que eu vou fazer uma vez. E eu quero que seja a melhor forma possível do que eu fizer. E como é que você fez para controlar, então, essa parte emocional, né? Você foi aprovado, mas estava enfrentando um término, a sua gatinha morreu. Como que ficou essa parte emocional para você dar conta da prova, né? E ser aprovado em primeiro lugar? Duas coisas que eu destaco bastante uma que eu foquei bastante no objetivo, né, que já era a receita, e a outra que, por mais que não seja fácil, eu usei essas coisas como motivação. Por exemplo, eu deixei de passar muito tempo com a minha gata para estudar. Então eu não poderia deixar que esse tempo que eu não estive com ela ter sido em vão. Então eu tinha que me dedicar mais ainda. E a questão do término, eu também usei como motivação, principalmente porque não é fácil, querendo ou não é fácil alguém estar em um relacionamento com alguém que está estudando para concurso. Sei que não foi fácil para minha ex também, nosso relacionamento tinha vários problemas, mas esse tempo que eu deixei de passar com ela, esse tempo que eu deixei de passar com meu filho, eu não poderia dizer que foi em vão no final. Então eu usava isso bastante como motivação para continuar estudando. E o Estratégia, como é que surgiu aí nessa sua trajetória? Como que você conheceu? Há quanto tempo vem estudando os materiais? Assim, depois que meu professor comentou sobre a carreira pública de auditor, eu comecei a procurar sobre o concurso em si. Aí no Google mesmo, aí vi algumas reportagens do Estratégia. Aí eu descobri que existia cursos, né? Cursos que vendiam materiais para quem queria estudar para concurso como eu. Aí eu fui procurar, vi uns reviews em vários sites, coisas assim, e era unânime que todos os Estratégia era o melhor. Aí eu fui olhar as ferramentas do Estratégia e dos outros também e vi que um que me chamou muita atenção foi a trilha estratégica, que era exatamente o que eu precisava, que eu já sabia que eu queria estudar, já estava motivado, já tinha organizado minha rotina, mas eu não sabia como estudar, nem o que estudar. Não fazia a menor ideia que tinham 17, 20 matérias. E a trilha estratégica para mim foi perfeita. Eu segui a trilha estratégica regular, fiz a assinatura, fiz a trilha estratégica regular, fiz a avançada e tô aqui. E aí, como que esses materiais, né, a trilha, te ajudaram? Qual foi o diferencial dentro dos seus estudos? Não só o norte, né? Porque eu me sentia um peixinho no oceano, né? Não sabia como o oceano dos concursos era grande. Não fazia a menor ideia que existia a maioria auditor estadual, auditor municipal, não sabia nada disso. Aí, além da trilha ser bom norte para começar a jornada, aprendi muito sobre técnicas de estudo nas transmissões, como usar a memória para ativar a memória de longo prazo. Os resumos mapamentais serviram muito para compensar o tempo que eu não fiz. Eu não cheguei a fazer nenhum resumo, não fiz nenhum mapa mental ao longo da jornada. A única coisa que eu fiz, braçal, foi grifar a Constituição e o Código Tributário Nacional. De resto, eu usei tudo do Estratégia, o que me proporcionou muito tempo para estudar, porque o Estratégia entregou tudo amassadinho, tudo mastigadinho, eu só precisei engolir o conhecimento. O Passo Estratégia também me ajudou muito, essa parte de revisão. E são tantas estratégias são tantas ferramentas que eu ficava assim, o que será que eu estudo agora e tal? Aí a trilha, novamente, dando norte para o que era propício em cada situação. E conta um pouquinho da sua rotina de estudos, né? Como é que funcionava, até usando a trilha, como que você fazia em relação a matérias, carga horária, conta um pouquinho dessa rotina. No total, eu estudei por 1 ano e 10 meses, até a última prova. Foi desse tempo, 1 ano e 4 meses eu fiquei só estudando, 6 meses eu passei trabalhando e estudando, conciliando também a faculdade, os 3. Aí que eu comecei
eu estava no meu último estágio do grupo farmacêutico, eu não gostava do trabalho. Aí eu fiquei 3 meses. Nesses 3 meses, eu fui aumentando a carga horária gradativamente. Basicamente, a única coisa que eu fazia, como estava de teletrabalho e ainda tinha faculdade também, eu basicamente só ia para academia e passava em casa estudando. Domingo à noite, assim, às vezes saía, ou sábado. Eu só fazia questão de só ter meu momento de lazer depois que eu cumprisse a meta. Eu não cronometrava meu tempo. Geralmente eu estudava até eu sentir que o estudo não estava rendendo mais tanto. Se fosse para colocar em horas líquidas, fazendo uma estimativa, nesse tempo que eu passei conjugando o trabalho com o estudo, foi de 4 a 6 horas líquidas. Varia um pouquinho, que nos dias que eu ia para academia eu estudava menos, nos dias que não ia eu conseguia estudar mais. E já no tempo do... Aí tive algumas dificuldades, como todo mundo, ao longo da jornada. Quando eu comecei a estudar, minha ex não estava grávida. Quando eu parei de estudar, meu filho já estava com 1 ano. Então, aí, quando eu já estava há uns 6 meses estudando, a gente descobriu a gravidez. E aí eu ainda, mesmo assim, eu ainda tentava o trainee de auditoria na carreira privada. Tentava os dois, mandava currículo e ficava estudando para concurso. Mas aí eu adiantei os planos, aí eu desisti. Também já estava 2 anos tentando, não conseguia, na carreira privada. Aí eu fiquei esse tempo só estudando, sem trabalhar, porque não fui contratado, não fui efetivado no estágio. Se fosse para colocar em horas líquidas nesse tempo, seria algo entre 7 e 9. Usei bastante o meu filho como motivação nesse tempo, pelo futuro que eu quero e pretendo dar para ele. Só que chegou um momento que eu cometi muitos erros na jornada, principalmente na parte de não cuidar da saúde. Eu também deixei de fazer exercício. Teve dá para dizer que entre 3 e 4 semanas que eu fiquei só comendo fruta e bebendo água, para ter mais tempo para estudar. E como eu estava desempregado, fruta é mais o custo-benefício é o melhor do mercado, pelo menos na época, né? Hoje... Mas só fruta e água? Só fruta e água. Você não recomenda, né? Não, porque não recomendo. Não deu muito certo. Sem exercício, sem se alimentar tão bem, né? Tanto que meu rendimento aumentou muito depois que eu voltei a fazer dieta, voltei a fazer academia. Precisa cuidar da saúde, né? Também, durante esse processo. Eu também não queria pegar mais dinheiro com os meus pais, já que eu estava desempregado. Na parte de... Você comentou dos seus pais, você teve apoio da sua família aí durante esse processo? Sim. Apesar de que em muitos momentos eles não entendiam muito os sacrifícios que eu fazia, falavam, filho, não precisa estudar hoje, já estudou bastante ontem, coisa assim, mas sempre apoiaram. Às vezes dava para sentir um pouquinho daquela desconfiança, né, que seria meu primeiro concurso, etc e tal. Mas sempre apoiaram bastante, principalmente no pós-edital. Minha mãe sempre... Eu estava morando no Rio, né? Meus pais moram em Macaé, que é no interior do Rio. Eles sempre que vinham me ver traziam marmita com a dieta, ou sempre tentavam diminuir a quantidade de outras tarefas que eu tinha que fazer para me deixar mais tempo para estudar. E ter esse apoio ajuda, né? Sim, com certeza. Foi um diferencial também. Sim. A minha ex também me ajudou muito na época que a gente estava junto. E na parte de... Aí eu passei para NP, aí assumi lá. Aí eu voltei a trabalhar e estudar concomitantemente. Já tinha me formado, pelo menos. Aí sobrou mais tempo para estudar. E entrou também no teletrabalho, aí ficou mais tranquilo. Aí eu voltei naquele regime de 3 a 5 horas por dia, 4 a 6 horas por dia, estudando menos nos dias que fazia exercício físico.
E quando está chegando perto da prova, como é que você faz? Intensifica os estudos? Foca mais em questão? Faz simulado? Olha, o último mês antes da prova foi o que eu menos estudei, toda a preparação. Porque algumas coisas acabaram sendo frustrantes. Por exemplo, eu não consegui alcançar a porcentagem de acerto que eu esperava. E eu joguei futsal na faculdade, então uma coisa que eu sempre fazia uma semana antes do jogo, de um jogo importante, eu não focava tanto no treino, eu focava mais em manter a minha mente bem pro momento. E foi isso que eu fiz no último mês. Passei bastante tempo com meu filho, estudei todo dia, só que reduzi um pouquinho a carga horária para fazer. Foquei bastante também em estratégia de prova, estratégia da discursiva, foi bastante importante. Mas para mim o último mês foi isso, deixar a mente bem, chegar lá para conseguir fazer tudo o que eu treinei pelos últimos anos. E na véspera de prova você costuma não estudar então ou dar uma revisada? Eu não tive muita opção porque eu tive aula da pós. Aí foi presencial e foi o dia inteiro, de 8 às 6. Então, acabando a aula, eu só fui para casa, eu vi um pouco da revisão de véspera do Estratégia. Outra coisa, nesse último mês eu vi bastante transmissões do Estratégia. Não usei muito videoaula ao longo da minha preparação, esse é um dos erros que hoje eu sei. Na época eu achava que o PDF era melhor em qualquer caso. Aí eu fui descobrindo que, principalmente nas matérias que tem mais dificuldade, ou no final do estudo, quando você já está mais cansado, a videoaula ajuda bastante no rendimento. Aí eu vi A Hora da Verdade, vi um monte, até para relaxar também, os professores ajudaram bastante nisso. Acertei até algumas questões na prova com as dicas que eles deram, eu lembro. Que bom, então valeu a pena assistir, né? Foi também um diferencial. Aí eu vi na véspera, a revisão de véspera, e acabou que eu até consegui dormir mais cedo do que eu estava esperando. Como eu já estava trabalhando bastante essa questão da ansiedade, acabou que deu certo. E acordei 100% no dia seguinte e consegui a aprovação. E aí te ajudou a ter um bom desempenho na prova, né? Ser aprovado. E agora você está aqui dando essa entrevista, vai participar do baile, né? Dos aprovados. Como que está sendo essa experiência? Você já conhecia o baile do Estratégia? Eu já tinha ouvido falar. Meu foco nunca foi o baile, né? Foi aprovar no carro que eu queria. Mas fico muito feliz. Para mim é um final de ciclo, que foi nesse 1 ano e 10 meses. Como eu falei antes, todos têm dificuldades e tal, mas vai ficar marcado para mim para sempre esse período todo. E não tem como não falar do Estratégia, que era todo dia. Tinha momentos que eu via mais o rosto dos professores do que dos meus pais. Aí é um encerramento de ciclo, que aí eu vou comemorar na festa para acabar. Já aposentei as canetas, mas... Não vai mais estudar para concurso, já encerrou mesmo. Parei, contando com curso de formação, parei agora, início de novembro. E é isso, muita felicidade. A gente fica feliz também por você e eu queria que você deixasse uma mensagem, então, de motivação, de incentivo para quem também está nessa caminhada esperando uma aprovação. Eu vou falar o que eu gostaria que tivesse me dito quando eu estava começando. Existem 2 tipos de mentalidade fixa e a de crescimento. Basicamente, a fixa ela vai te impedir de alcançar seus objetivos, e crescimento é justamente para você ir crescendo. Tenta aproveitar os seus erros, porque são eles que te distanciam da aprovação. Quanto mais você aprender a lidar com eles, aprender a lidar com a frustração, melhor você vai se tornar. No mundo dos concursos, como eu falei, quando eu comecei, minha ex não estava grávida. Quando eu parei, meu filho já estava com 1 ano. Não se trata do quanto você quer, pelo menos é o que eu acredito. Não se trata do quanto você quer, se trata do quanto você está disposto a desistir para conseguir. E não só eu, como todo mundo que estudou para concurso de alto nível,
desistiu de muitas coisas para estar aqui. Coisas que a gente não estava disposto a desistir quando começou a jornada. Mas a gente continuou motivado por várias coisas. Eu usei bastante meu filho como motivação, usei bastante minha frustração na carreira privada não ter dado certo. Conforme eu ia estudando, eu ia ficando mais motivado para estudar ainda. E façam revisões ativas, aprendam a ativar a memória de longo prazo. Basicamente, quanto mais você interagir no estudo, mais você consegue ativar essa parte da memória. E aprendam a usar o sentido aranha também, me ajudou bastante na prova. O sentido aranha seria basicamente você lê a questão, aí você vê que tem alguma coisa errada, aí você aprender a interpretar isso, mesmo sem você saber o que é a resposta certa. Mas você vai aos poucos aprendendo a usar esse sensor para conseguir fazer a prova melhor e no tempo que a banca precisa. É isso aí, boas dicas então para o pessoal, né? E obrigada mais uma vez pela entrevista, parabéns, muito sucesso aí na sua carreira. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se quiserem saber mais informações a respeito dos concursos públicos, é só acessar o nosso site estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima, tchau, tchau!